Tudo legal. Eu sou a Solange. Esse é o Kaique, meu filho. Seu filho, ó. Meu filho, 27 anos. Solange não aparenta, mas ela tem um filho de 27 anos. 27 anos. E essa aqui é a minha norinha aqui do lado, a Nínive. Nínive. Ah, um nome diferente. Diferenciado mesmo. Legal. E você e a Nínive já moram juntos ou não? Só namoro? Só namoro. O Kaique mas a tá gente enrolando ela. Já mora 8 anos. A gente tá nos 8 planos. anos, Kaique! Na verdade, ela tá me enrolando, né? Oxi! Mas tá bom. 8 anos enrolando a moça, cara? Cara, a gente já planeja assim, por junto. Ah, brincadeira. Né? Bastante tempo. Mas tá certo, tem que planejar mesmo, porque a vida não tá fácil, não. Não. O Solange, Bom. me fala aí, você é cabeleireira profissional. Sim, cabeleireira. Legal. E você tem um salão montado em Sorocaba ou você faz aquele delivery? Delivery também, eu não tenho nada montado em Sorocaba. Eu tinha em São Bernardo, tinha lá um salão próprio. Sei. Aí quando eu vim para Sorocaba, eu vim com a intenção de mudar de vida, de estudar, por exemplo. Sei. E aí aqui eu não tenho assim nada fixo, eu faço free, sabe? Uhum. Faço num salão, faço em outro, faço a domicílio. Ah, legal. Mas aí você tá estudando, conseguiu? Tô estudando, Tá fazendo alguma faculdade? tô fazendo biomedicina, a graduação. Biomedicina, graduação. Sim. Então você já era biomédico? Não, é minha primeira graduação. Ah, tá, é a primeira. E eu tô agora no 4º semestre. 4 semestres. São quantos semestres de Falta mais 4, são 8. São 8. Então tem mais 2 anos? Tem mais 2 anos. Mais 2 anos. E você entrou bem na pandemia, em 2001? Foi bem na pandemia. Eu cheguei em Sorocaba em 2020. 2020. 2020. Foi bem. Eu cheguei em janeiro, começou a pandemia mais ou menos em fevereiro, né? Fevereiro, março começou. Sim. Aí naquele ano eu não fiz nada. Fiquei assim parada, porque ninguém sabia o que ia Brasil acontecer, parou, né? Aí em 2022 eu comecei aí eu fiz a matrícula. E você tá gostando do curso? Agora eu tô gostando. Porque agora tá entrando mais algumas coisas Porque práticas. agora tá entrando coisas interessantes. Apesar de ainda ter muita coisa teórica, né? É. Mas agora tem temas assim que eu gosto, que eu fico mais curiosa. Mas eu nunca pensei em desistir. Aham. Tá bacana, eu tô gostando. Legal. Então você tá no 4º semestre. Quarto semestre. Você faz na Unis ou Unip? Eu faço na Unicid. Unicid? É, Onde fica a Unicid? A Unicid, ela tem, na verdade assim, fica em São Paulo, mas ela tem vários polos. Sei. Eu faço EAD. Ah, você faz Eu só EAD. vou presencial alguns sábados no mês. Tá, aí você vai lá em São Paulo. Não, tem polo em Sorocaba. Ah, tem Paulo em Sorocaba. Tem polo em Sorocaba, mas assim, para fazer, por exemplo, o curso de aulas práticas, aí não tem em Sorocaba, aí eu tenho que ir para Itu. Tá. E quando você se formar, você quer atuar em qual área da biomedicina? Você sabe que isso é uma coisa ainda, tem muitas modalidades, né, para eu atuar. Quando eu comecei a graduação, eu pensava em sair total da área de beleza. Aham. Mas é o que tá dando dinheiro, mulher. Então, dá dinheiro, sempre vai dar. Só que assim, não é tanto mais dinheiro assim, porque os custos também é alto, sabe? Sim. Produtos bons, ferramentas boas, são caras. Mas aí eu pensei, vou fazer biomedicina, que se tudo der errado, eu consigo ainda na biomedicina continuar na área da beleza, fazendo estética, por exemplo. Sei. Mas você não tem nada em mente ainda, assim, não, eu quero trabalhar nessa área da biomedicina. Eu tenho algumas áreas que eu já olho com bons olhos, por exemplo, imunologia e a parte de exames de ressonância, por exemplo. Sim. Imaginologia, 2 áreas que eu gosto, imaginologia ou imunologia. Legal. E vocês têm um período de estágio, assim, também? Tem um período de estágio que é obrigatório. Eu já poderia estagiar Certo. em qualquer área, só que eu ainda não tenho coragem, porque paga muito pouquinho. Então eu tô empurrando. E você trabalha freelancer hoje? E você gosta? Eu gosto pela flexibilidade. Flexibilidade, né? Sim. Por exemplo, eu tô indo pra São Paulo agora pra ficar uma semana lá trabalhando. Olha. Então eu tenho essa flexibilidade de ir pra lá, porque eu ainda tenho casa lá, né?
Os meus filhos ficaram na casa, então eu tenho onde ficar. Você tem mais de um filho? Tenho a Laila. A Laila tem A Laila tem 23, Ike? 22. 22 anos. 22 e 27. É. E você veio pra cá pra estudar mesmo? Eu vim porque meu marido já estava aqui. Ele veio de São Paulo pra cá a trabalho. E ele ficou 4 anos aqui morando sozinho. Entendi. E aí as filhas foram crescendo. E eu fui ficando sozinha em casa, Acontece. né? Aí eu falei, não, eu vou embora. Porque, tipo assim, os filhos eu não perco, mas o marido corre o risco, né? Tem que abrir o olho. Aí eu vim pra mudar de vida, sabe? Por mais qualidade de vida. Aham. Legal. E os filhos estão morando sozinhos e Ah, os filhos adoraram, né? eles gostam? Eu acho que no começo foi um pouco estranho, né, Ike? Foi bastante. Eu não gosto de ficar sozinho até hoje, não gosto de ficar em casa sozinho. Sei. Eu me acostumei, mas não gosto. Principalmente de dormir sozinho. Eu odeio dormir sozinho. Demoro pra dormir, não sei porquê. Antes era medo mesmo, quando eu era mais novo. Mas sei lá, eu não me acostumo. Eu não gosto, eu Tem que ter gosto. alguém na casa. Eu gosto gosto de sempre gente. de gente em casa, sempre, Certo. sempre. E a sua irmã mora com você? Minha irmã sim, minha irmã mais nova mora comigo. Mas ela daqui a pouco tá saindo também, porque ela fica mais no namorado do que em casa, que ela também namora. Já tem o quê? Uns 3 anos, né, mãe? 3, 4 anos. 6, eu acho também, 4, Uns 5 3, ou 4. 6. É, namora bastante tempo também, então praticamente eu não vejo ela. É bem difícil ver ela em casa. Entendi. E ela tá estudando ou não? Ela tá estudando, ela tá fazendo contabilidade, né, mãe? Ela tá fazendo... Ela fez o técnico agora de administração e tá fazendo contabilidade. E agora não é ciências Adora contábeis. É ciência Adora contábil. números, a menina. Não adora É, não. não gosta não, pra Ela falar a foi verdade. pensando no que paga mais. Mas sabe que tem muita gente, eu mesmo, eu escolhi a minha profissão muito por amor, muito por paixão. É legal. Só que, gente, é um aperto, é uma gangorra. Tem dia que tá legal, tem dia que não é, sabe? Tem mês que vai bem, tem mês que é horrível. Então é complicado, assim. É, Se eu pudesse voltar, eu teria uma outra profissão paralela mais segura, certo. né? Que me rendesse uma grana e eu ia fazer a outra como um hobby, como paixão mesmo, pra... Por fora, né? É. No caso. Entendeu? Então, assim, acho que ela não tá total errada, não. Porque viver nessa montanha russa aí é complicado. E tá mesmo. Você fica estressado, você fica ansioso, né? Sim. Você fica com medo. Esse mês não vou fechar no azul, vou fechar no vermelho. Verdade. Então acontece. E você, Kaique, tá trabalhando? Deixa eu te falar que eu fui mandado embora essa semana. Essa semana, cara? Essa semana eu tava Você trabalhava com o quê? logística mesmo, Logística. uma parte e-commerce, né? Aham. Então era tinha um site deles, eles vendiam só, não tinha tanto estoque, tudo que chegava saía no mesmo dia. Mais parte de brinquedo infantil, assim, era o forte deles. Sei. E eu entrei por agência, né? Então mais pro final do ano, Dia das Crianças. Aí foi ficando. E a empresa mudou pra Extrema. Então, tipo, foi todo mundo mandado embora. Extrema é outra cidade. Outra cidade, era em São Caetano, Era em São Caetano. a empresa. Aí praticamente mandou todo mundo embora no mesmo dia. E essa empresa, ela importava produtos da China? Sim, importava esses brinquedos Como da que é China. agora com essa nova? Apesar que ela já pagava, né? Então, quem pagava, os benefícios. Impostos, né? Os impostos. Isso. A empresa, ela é bem nova, tem 2 anos só, se eu não me engano. Quando eu entrei na empresa, eu perguntei, né? Inclusive na agência, sobre a empresa, que eu não conhecia muito bem. Falaram que era uma empresa nova, 2 anos. Mas quando eu entrei, eu já fiquei meio esperto também, porque tinha alguns funcionários que estavam desde o começo. E já era a 3ª mudança da empresa, de local, de galpão. Eu acho que eles foram para a Extrema por conta de impostos também. Eu não sei se é mais barato, essas coisas, interior. Pelo imposto atual de importação, né? Ah, sim. Porque, eu não sei, porque como empresa, eu acho que a alíquota é diferente. Para nós consumidores finais, a gente pagava ali mais ou menos, quando o produto era taxado, mais ou menos 30% de imposto. Sim. Mais ou menos. Agora, 92% acima de $50. Sim. Ou seja, ficou inviável comprar qualquer coisa da China. A sua mãe, por exemplo, a Solange,
eu quero comprar tesouras boas e pentes e produtos que a China vende com qualidade, mas com menor valor, por exemplo. Sim. Eu podia importar lá e chegava para ela e ia pagar uma taxinha ou às vezes nem era taxado. Sim. Agora são 92% de imposto. Ou seja, se você compra lá um produto acima de $50, ele vai custar o dobro. Sim. Né? E aí tem mais 18%, tem mais 18% de ICMS, né? Sim. É do Estado. Tinha Então- muito imposto. E a gente olhava na nota, né? Que tinha parte de separação, conferência. Então diferenciava muito os preços também. A gente sempre olhava, conseguia ver em algumas notinhas. E é todos os sites que eles trabalhavam. Magalu, Shein, Shopee, todos que Sim. você imaginar. Entendi. E variava bastante os valores de Cara, um pro outro. E você curtiu trabalhar nessa área aí, Caio? Cara, ó, eu vou te falar. Eu entrei na logística. Eu nem escolhi, ele sabe aquela que nem você tá falando, escolher por amor? Aham. Minha profissão mesmo que eu tinha escolhido desde quando eu era pequeno, desde sempre era jogar bola. Sonho de todo moleque. Aham. Cheguei a jogar em algumas bases de clube, Chegou? joguei em São Bernardo, São Caetano. São Bernardo é que eu fiquei mais tempo. Cheguei pra base do Botafogo de Ribeirão Preto. Mas nessa vida aconteceu tanta coisa comigo. Cheguei a fazer o camp, enquanto estava tentando fazer também o camp, eu não sei se você conhece, para jovem aprendiz, Sim. você aprende técnicas administrativas, parte de Excel também, e eles têm contato com várias empresas e no final do curso eles sempre encaminham para as empresas para fazer entrevista. Eu concluí o camp, mas recusei um emprego numa empresa muito boa na época por causa de futebol, que apareceu uma oportunidade muito boa também na época. Mas acabei que eu fiquei sem os dois. E daí eu demorei muito pra entrar. Muita concorrência no futebol, né? Muito azar também, viu? No meu caso, tive muito Você se azar. machucou, cara? Não me machuquei. Ó, primeiro, do São Bernardo. São Bernardo, eu decidi sair do São Bernardo na época, eu era muito novo. Porque é totalmente diferente quando você joga futebol de várzea, assim, quando você diferente. começa pra base. Porque eles realmente levam como um trabalho na base. E na base você não ganha nada, não recebe nada. E no Nem começo... vale transporte, nada. Vale transporte eu até recebia, porque o São Bernardo era patrocinado pelo pessoal que cuidava do transporte em São Bernardo. Então a gente na época recebia passe ainda, era o passe. E às vezes, né, eu ia andando pro treino também, porque a gente chegava lá embaixo e vendia os passes pra ficar com dinheirinho. Ó, essa parte eu não sabia. Então, mas a gente fazia demais isso cada daí. faz pra tomar um refrigerante. Tomou refri, tudo de bike, ia junto, então é tranquilo. Começou no São Bernardo eu fiquei 1 ano e meio lá, mas eu desanimei bastante no São Bernardo. Não teve muitas oportunidades. Não tive, no começo parecia que eu ia ter, mas daí me mudaram de posição. Você era bom, cara? Modéstia à parte eu era. Mas bate uma bolinha ainda. De vez em quando. Não, eu parei. Parou total, Eu sempre quis sair da várzea, esse era meu objetivo. Eu nunca fui feliz na várzea. Você queria como profissão Eu falava, mesmo. não, eu queria ser reconhecido. Não era nem Claro. questão de dinheiro no começo. Eu falei, não, eu quero Validação, ser né? bom, reconhecimento. Falar, não, moleque é diferente, moleque é bom e tal. O resto vem, normal. Eu não queria estar na várzea, sabe? Eu odiava jogar na várzea. Falava, não cheguei, não, o meu objetivo não é isso daqui. Sim, Sei sim. lá, eu me sentia derrotado. E até hoje, se eu for jogar na várzea, eu me sinto derrotado se eu for jogar. Pô, sei lá, eu desanimei de verdade. Daí eu desanimei no São Bernardo, mudei de posição, na verdade. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16. 16 para 17, desanimei, fiquei na dúvida se era aquilo mesmo. O treinador também era exigente pra caramba. Não tava acostumado, né? Com a malícia ali da parte. Tava muito acostumado com a várzea. Com a várzea era bem diferente. Na base você deitava e rolava. E ali era uma coisa que, sei lá, faltou mais foco da minha parte no São Bernardo. Acabei saindo. Mas nessa eu voltei pra várzea, onde eu era feliz, né? Tinha 16 anos ainda. E na época eu comecei a fazer o camp, né, mãe? Sim. Com 17 anos. Fiz o camp, Tudo tudo. é um projeto do governo, do estado, isso. Não é do estado. Ou é da prefeitura? Não é do estado nem da prefeitura. É um projeto empresarial. Olha, que legal, não sabia. O camp tem em São Bernardo. Não sei se tem em outros lugares do ABC, eu sei que tem em São Bernardo.
E daí você faz a inscrição, tudo certinho, faz uma provinha, passa na provinha e você faz o curso. Você aprende técnicas administrativas, tudo. No meio do percurso, eu sabia que ia ter um campeonato importante, um estadual. Na verdade, chama DEF esse campeonato. Com essa escolinha de várzea, chamada Lavínia. Lá no interior, em Palmital, né, mãe? Palmital. Isso, e eu sei que teria alguns clubes lá. Uns clubes de Os base olheiros, mesmo, né? que vão com o seu... Às vezes o time tem 3 times. Leva o principal para um campeonato mais importante e leva para esse DEF, os outros. E com a ajuda dos pais, tudo, esse time de várzea ia disputar. Ia viajar e disputar esse campeonatinho lá. E eu sabia que ia ter final do ano. E eu ia treinando e fazendo campo ao mesmo tempo. E daí apareceu uma oportunidade no camp, né, mãe? Sim. Antes de concluir o curso, que às vezes aparecia, os professores indicavam quem achava que eles já estavam preparados. Umas entrevistas, né? Isso, inclusive eu passei numa empresa muito boa na época. Eu recusei, minha mãe teve que ir lá falar, ó, tá, teve que ir no campo explicar a situação pra eles. Eles deixaram, falou, ó, tá bom, mas então a gente não vai enviar mais entrevista pra eles até concluir. Daí ele conclui e depois daí vocês decidem, porque quando acaba a gente começa a enviar pras empresas, né? Daí tudo bem, daí eu ia concluir o curso, concluí o curso e viajei. Daí entrou de férias no camp, foi em novembro, de novembro pra dezembro. E eu fui disputar o campeonato, já tinha concluído o camp. Mas antes de concluir eu fiz uma entrevista numa empresa muito boa também, perto de casa. Foram 8 etapas, ia passar só uma pessoa, de 16. E eu fui, fiz e na época eu já ia começar a trabalhar em janeiro, tinha passado. Mas mesmo assim eu fui disputar o campeonato, né? Disputei o campeonato, no meio do campeonato os professores já estavam falando que tinha uns times interessados e tal. Aí quando eu voltei eu tive que me decidir, né? Futebol ou emprego fixo. Na época eu não queria tentar o futebol. Falei, putz, eu quero algo certo, tal. A empresa era grande, ia dar oportunidade também. A pessoa que eu estava entrando no lugar, eles tinham efetivado, tudo bonitinho. E daí eu falei, pô, a empresa dá oportunidade, empresa boa, perto de casa. E era Johnson's, né? Era a Johnson's. Mas não era Johnson's, era a Johnson's que cuidava de empresa tipo Mercedes, Volks, fazia painel, essas coisas. Daí tá bom. Daí eu fui, disputei o campeonato, voltei, apareceu. O time inclusive era o Franca, né, mãe? É. Era Franca. Daí meus professores da época da escolinha conversou com minha mãe, eu era de menor ainda. Falou, Solange, falou pra mim e pra minha mãe, oportunidade de emprego você vai ter a sua vida inteira. Essa daí pode ser a oportunidade da sua vida. Isso aí que, putz, falei, não, eu vou tentar. Ainda gostava pra caramba. Daí tentei, tive que ir lá no camp, minha mãe junto comigo me desligar do camp, recusar a vaga, explicar toda a situação. Aí, uma semana depois, trocou a diretoria inteira do time de Franca. Não ia investir mais na base, só no profissional. Nossa. Aí eu fiquei sem um, sem outro. Essa época eu lembro que eu fiquei mal pra caramba. Mas pelo menos você tentou, né? Daí passou 2 semanas depois, apareceu uma outra pessoa que sempre via os treinos. Depois que eu soube que ela tinha uma empresa, ele se apresentou, falou que não era empresário nem nada, mas eu sabia que ele tinha uma empresa assim, que agenciava alguns jogadores, mas não tão grande. Falou, ó, tem um teste lá no Grêmio Barueri, mãe, Grêmio Barueri, Sim. que eles estão fazendo um projeto, parceria com o Atlético Paranaense. Vai ser lá em Barueri, quer ir? Não te prometo nada, não empresaria nada. Falei, quero, vou. Conversou com meus pais, né, pra me levar. Teste super fechado, assim, poucas pessoas. Fiz o teste, fui bem. Na hora de escolher no vestiário, foi por posição. Eu joguei de atacante nesse dia. Eu era o mais novo. Eu sou de 96. O resto dos meninos que estavam lá eram de 93, 94. E eu passei no teste. E em 2 semanas, quem passasse nesse teste ia ficar 1 mês e meio lá em Curitiba, no alojamento do Atlético Paranaense, pra ver quem, se fosse bem lá, ia ficar no Atlético Paranaense. E se não fosse, ia ficar no Grêmio Barueri mesmo. Então uma coisa já era certa pra mim, em algum clube eu ia ficar.
pediram tudo autenticado, né, mãe? Na época, tudo autenticado, bonitinho. Muitos documentos, né? Muitos documentos. Daí os caras, eu lembro que os caras vinham falando no carro de valores. Não, a gente tem que conversar com a mãe dele. Então, os caras tudo feliz, que foi Você tava empolgadaço. Nossa, eu quietinho no carro, falei, eita, estourei. Quietinho e sabendo que fui bem. E tinha um ex-jogador. Não conhecia ele disse que tinha acabaram de parar de jogar. Disse que jogava na Turquia, lateral direito, nem lembro mais o nome dele. E eu só acreditei que ele era ex-jogador mesmo, porque quando ele entrou lá na salinha, que os caras do Atlético Paranaense perguntou com quem você veio e tal. Daí eu chamei ele, esse cara que me levou, esse empresário, e esse jogador, os caras conheciam esse jogador. Daí, tinha que ser seu, tá? Falei, nossa, o cara é firmeza mesmo, o cara é reconhecido. Daí a gente contratou na época um motoboy, né, mãe, pra entregar os documentos que tinha que entregar cedo, no outro dia em Barueri, que eu ia viajar em 2 semanas. Tudo certo, todo mundo feliz, é isso. Daí passou 1 semana, 2, 3, 4. No outro mês ligaram pra minha mãe perguntando de mim, porque eu não tinha ido pra Curitiba. Como assim? Eles não ligaram, não falaram nada. Minha mãe, a gente tá esperando vocês. Ninguém ligou pra gente, nada, informando a data. Mas vocês levaram o documento? Levamos, contratamos um motoboy. Inclusive esse motoboy era amigo do meu pai, que levou, entregamos pra tal pessoa. Ligaram pra minha mãe, no salão dela, na época que ela tinha. E naquela época não tinha WhatsApp, era só telefone fixo, né? Uhum. Então a gente ficava esperando. E eles falaram que simplesmente os documentos não chegaram. E que se não chegaram, não tinha como ele ir. Não tinha como ele viajar. E simplesmente só falaram pra minha mãe. Minha mãe, e agora? Eu lembro que minha mãe falou isso pra mim, que eu não sabia, né? Minha mãe falou isso pra mim depois de uns dias ainda, né, mãe? Demorou pra você falar isso. Eu fiquei sem chão. A gente tinha feito todo o sacrifício, uma correria pra levar todos os documentos. Mas chegou, mas entregaram os documentos. Não, a gente Entregou não sabe. O motoqueiro entregou, disse que entregou. E ele E tinha o nome de uma família, pessoa que era para receber. Essa pessoa disse que não recebeu. E sem esses documentos, o Kaique simplesmente não podia viajar. E já tinham viajado. já tinha o prazo, já tinha passado o prazo. E naquela época era tudo mais difícil, só com telefone fixo, né? Quando o pessoal viajou, quando chegou lá o ônibus, viram que eu não estava lá, eles ligaram. E minha mãe perguntou, não, a gente entregou tudo certinho. E minha mãe falou, e agora? Minha mãe falou que os caras falaram curto e grosso. Agora que ele perdeu uma grande oportunidade, desse jeito. Nossa. Desse jeito. Anos depois, ano passado, minha mãe foi me falar o que aconteceu antes de eu viajar. Esse Emanuel procurou ela, o cara que me levou pro teste, esse empresário no caso, né? E ele queria fazer um acordo com você, né, mãe? Com você e com o pai, não sei o que. Então, eu não me lembro muito na época qual foi o acordo, mas eu lembro que ele foi muito curto e grosso em dizer que ele não era empresário, que ele não investia R$1 no jogador, não investia mesmo, R$1, 1 centavo, e que todas as custas ia ser nossa, mas tinha o Kaique tem que ser exclusividade dele. A gente ia ter que assinar vários papéis sobre negociação, e a gente, sem entender esse mundo, sem entender todas as questões, ficamos com medo. Aí não assinaram. Isso eu não sabia. Não sei se É estranho, né? O cara não investe 1 centavo e quer todos os direitos. Então, foi isso que ficou estranho. Mas assim, se ele tivesse sido claro, por exemplo, por um tempo, mas vai ter isso de retorno. Não, ele não falou nada disso. Muito pelo contrário, ele disse que não dava garantias nenhuma. Tipo assim, possível venda, questão de passe, ele queria, pelo que eu entendi, 100% dele. E meus pais, a gente não entendia muito bem, eu tava na várzea, era a primeira... o que era esse mundo, o que a gente ia enfiar o Kaique, porque ele era de menor, e assim... Era a primeira vez que tinha uma coisa assim, alguém, né, mãe? Só que querendo fazer um mas contrato, o cara foi a gente muito não estranho no que ele falou. Ele quis, assim, um pouco desvalorizar, ele falou, o Kaique, ele é bom, mas ele não é, tipo... uma estrela, só que antes ele já tinha falado pro Kaique que ele era diferenciado e tal. E no carro, meu Deus do céu, só faltou esse cara me beijar, porque ele já tinha 2 atletas que era dele mesmo e nenhum dos 2 passou, e já tava com ele já há um tempo, porque eu vim conversando com os meninos, né, com os outros 2 que foram, e nenhum dos 2 ficaram. E daí ele veio falando um monte, elogiando pra caramba. Pois é, mas que comigo e com seu pai ele foi muito seco, né? Seco, incompleto, não foi claro. Aí eu matei a charada. Ano passado minha mãe me contou isso, eu não sabia. Falei, pronto, mãe, já sei quem extraviou meu documento.
Vocês não assinaram, meu documento sumiu e o cara sumiu. Pô, se é problema lá, o cara liga, fala não, pô, porque minha mãe ligou pra ele, ele falou que ia ver o que ia acontecer, o cara ia dar um jeito, Mas ou ia me peraí, levar não pra outro tinha clube. como esse documento Ele passar sumiu. na mão do Manuel antes? Não, Mas às vezes ele tinha alguém ele lá dentro. com certeza, mãe, ele consegue, porque, por exemplo, quem Eu fez nunca os pensei por testes, esse lado. teste não foi um teste de 50 garotos, aquele teste que vai 500, 50, 100, era um teste que tinha 22 garotos só, 22 contados, só menino de empresário, eu vi lá, só pessoal de empresário, foi um negócio bem fechado mesmo, um teste bem fechado. Eu vi moleque lá com passagem de vários clubes, porque eles perguntou pra gente no final do teste e tal, que chamaram só os atacantes, só os goleiros, perguntou pra alguns pessoal qual passagem por qual clube você já passou, porque perguntaram pra mim assim que eu entrei, todos entraram, foi a primeira pergunta que foi feita pra mim, que categoria você é? Falei 96. Daí o cara já me chamou de canto já. Vem cá, você vem pra cá. Daí eu fui conversar com o pessoal do Atlético Paranaense. Perguntou a categoria onde eu já tinha passado, na época só o São Bernardo. Falei o motivo que saí, que tinha desanimado, tava feliz, acabei saindo por conta própria. Cabeça dura, né, novo. Não tava feliz, não tava jogando bem. Não. Aí eu meio que larguei o São Bernardo, expliquei pra eles a situação. Mas assim, tipo, depois que minha mãe falou isso, eu falei, pronto, o cara sumiu, né? O cara sumiu depois disso também, o Manuel. Porque ele não quis, tipo, esse cara, ele não vai entrar no meu acordo, né? Sim. Então, vou dar um jeito de ele não... Não quis, simplesmente não né? quis. Deve aparecer jogador toda hora, então os caras não estão nem aí. Aí depois disso aí, porque foi uma coisa bem seguida da outra, foi uma semana depois desse negócio de Francana, que deu errado e do campo. Aí quando aconteceu isso, eu falei, não. Aí eu desanimei demais. Desistiu de vez. Desanimei, eu falei, não jogo mais. Não, mas teve uma época também, quando foi que você foi fazer aquele teste Foi em Ribeirão Preto? que você se machucou? Também Não. tinha tudo pra você ficar e você sofreu uma lesão. Não, foi duas coisas. Mais esse azar também. Antes disso, foi depois disso, mãe. Foi depois Foi do depois. Botafogo ainda. Foi depois do Atlético Paranaense. Daí passou uns 2 meses depois, tinha um cara também que sempre me via lá na Vargem, ele só tinha alguns contatos, ele não era empresário. Ele tinha alguns contatos, que ele já tentou a vida de jogador também, e ele tinha um contato do Juninho Fonseca, acho que ele já chegou a jogar na seleção brasileira, do Botafogo de Ribeirão Preto. Mas antes de me levar pra lá, ele não sabia se eu estava preparado, né, porque lá já era um clube com a estrutura maior, e ele me levou pro CAD de Diadema. E lá tinha um treinador chamado Liló, inclusive esse treinador hoje, fui descobrir esses dias que ele é olheiro do Santos. Na época eu fui muito bem nas avaliações, muito bem mesmo. E esse cara não queria ele era treinador de lá, ele não queria nem me deixar lá. Ele me chamou de canto e falou, o menino ali vai te passar as informações que eu tô querendo te levar para o empresário. Ele já falou desse jeito. Fazer umas avaliações lá em São Paulo, ele vai te avaliar, se não der certo você fica com a gente, fecha aqui com a gente. Eu falei, eu tô com o nome do cara que tava me ajudando é Boni. Boni tá me ajudando e tal. Ele falou, conheço o Boni, eu ligo pra ele e falo. Eu falei, beleza, porque eu não quis ser traíra com o cara, né, que tava me ajudando. Claro. Eu falei, beleza, tranquilo. O moleque na época, o moleque que ele falou, no final do treino, chama o rapaz ali, ele chamou o cara e falou, passa essa informação pra ele onde é, que é outro menino que eu acho que já estava indo, ia me passar as informações. Daí nisso eu lembro que o moleque passou o endereço tudo errado, nada a ver, mas não ia adiantar de nada, porque o Boni no mesmo dia me ligou. E aí, Caio, como é que tá sendo lá tal? Porque ele me ligava todo dia, ele era até bem atencioso, tinha boas intenções. Só não tinha grana, né? Nesse mundo dos empresários tem que ter grana. Mas ele tinha boas intenções, ele sempre me ligava, perguntava como foi. Eu falei, então, Boni, tal, aconteceu isso e isso. E o cara falou que ia entrar em contato com você. Ele falou, como assim? O cara nem entrou em contato com ele, esse treinador Celiló. Pô, leva os caras pra lá, os caras tá querendo passar a perna e tal. Ele ligou pro presidente do CAD na época, deu mó rolo isso daí. Pô, leva o jogador aí, os caras tá querendo levar meu jogador pra empresário. Que sacanagem, pô. Liguei, falei se podia levar o moleque, deu mó rolo. Rapidinho esse Boni, ele viu que os caras já ficou de olho, deu um jeito de mandar na mesma semana pra Ribeirão Preto.
pro Botafogo. Aí eu fui lá, cheguei em Botafogo, fui na mesma semana, depois de 2, 3 dias, né, mãe? Viajei, Sim. tudo certinho. Esse Juninho Fonseca me buscou lá no terminal rodoviário, fui com ele de carro, cheguei lá, puta estrutura, Botafogo de Ribeirão Preto, top. No 4º dia de avaliação, estava indo bem, inclusive eu era sub-17, eu fiquei treinando 3 dias com sub-20, achando que era sub-17. Depois esse cara falou, você é sub-17, você é um menino lá do Boné? É lá, pô, é lá do outro centro, com sub-17. Falei, nossa, até o cara quis deixar eu lá, falando, por mim ele fica aí, tá indo bem, pô, moleque de 17 anos. E no primeiro dia que eu fui treinar com sub-17, parte de finalização, eu senti a coxa posterior. Eu tinha muito esse problema, desnível, uma perna mais forte que a outra, porque eu nunca fiz academia, nunca tinha feito academia. Tá. Só depois que eu fui começar a fazer pra fortalecer, aí eu já tinha tido essa lesão umas 4, 5 vezes já. Aí eu tive de novo na época que eu estava fazendo avaliação, menos de um mês. Aí esse Juninho Fonseca falou, ó, vai, se recupere em São Bernardo, como você não é atleta da gente, tem contrato, tem como se recuperar aqui com a gente, tudo. E na época eu tava estudando também. Eu perdi 1 ano até de escola por causa disso. Porque foi 1 ano vindo pros cantos. Até chegava tarde, não conseguia chegar a tempo da escola. Aí eu voltei. Fiz academia, tudo, mas esse Boni também sumiu, acabou sumindo. E o cara tinha me dado ainda mais 2 meses lá. Ele, ó, se recupera, eu te dou 2 meses ainda de avaliação aqui. Porque normalmente fica 2, 3 meses, né, fazendo avaliação. Mas daí esse Boni acabou sumindo, perdi contato, aí foi quando eu desisti mesmo, de verdade. E foi uma coisa seguida da outra, assim. Em menos de 3 meses aconteceu tudo isso. Aí eu desanimei mesmo. Mas eu já fui desanimado pra Ribeirão Preto. Eu ainda tava desanimado com o negócio do Atlético Paranaense, porque esse eu queria ter ido muito, que eu sabia que era uma baita estrutura. Eu falei, pô, você é louco. Aí eu desisti, não jogo na Varsa, jogo nada, não gosto nem de jogar pra brincar. Mas e aí, depois de tudo isso aí que você passou, né? Quase bateu na trave 3 vezes, e aí você desistiu, você foi fazer o quê, cara? Aí eu fui pra área... Eu lembro que minha mãe arrumou um emprego, conseguiu um emprego pra mim. Uma cliente dela trabalhava na Calunga. Consegui um emprego lá, auxiliar de vendas. Auxiliar de vendas não, auxiliar de loja. Ia subir pra vendedor, estava indo bem. O gestor até gostava de mim. Aí mudou, mesma coisa, mas só que nessa área mudou a direção, a gestão, porque eles trocam a cada 15 anos, se eu não me engano. Olha, que sorte, hein? Que sorte! Eu tava já na parte de escritório ali, na parte para entender as impressoras para poder virar vendedor. Já tava mais nessa área, não tava nem na papelaria. Aí veio uma mulher, ela era uma boa pessoa, mas a gente não se bateu. Aí ela acabou me voltando pra papelaria, não ia ter mais oportunidade de vendas, que ela trouxe os vendedores dela, sobrou outras pessoas para vendas. Aí eu desanimei, já tava 2 anos lá, eu falei, pô, a oportunidade que eu tava esperando não apareceu, então essa mulher aí, eu não gostava dela, ela não gostava de mim, aí ela me mandou embora. Aí eu fui depois da área da logística. E sem querer, né? Porque o plano do Kaique, o plano A, número 1, que não tinha outro, futebol. Sempre foi futebol. Ele não tinha um plano B, nunca quis ter. Nunca quis ter porque... De jeito nenhum. Vinha dando certo, né, mãe? Tava acontecendo as coisas. Ele tinha todo o talento, ele tinha... Só que eu e o pai dele sempre falou, não, mas precisa estudar, porque precisa ter um plano B. Você pode ser jogador, mas vai estudar, vai concluir alguma coisa, tal. Mas nisso até cara de clube mesmo falou na cara da minha mãe e do meu pai. Pessoas do São Bernardo. Na época eu fazia um curso com Mon, porque eu tava indo muito mal em matemática na escola. E daí minha mãe e meu pai jogando no Comon lá. Foi até bom, um curso bom, hein? Pra não perder o ano, que eu ia provar por causa de matemática. Nisso, ó, tá vendo como é? Querendo ou não, tava me prejudicando, porque eu faltava 2 vezes no treino na semana do São Bernardo. Às vezes até por isso eu era banco. Então, e eu faltava 2 vezes. O cara que esteja ali o tempo todo full time, né? E era verdade, eu tava perdendo 2 dias de treinamento. Eu só tava indo 3 vezes na semana, no dia. Não existe isso daí pra nenhum clube. E eles falaram na cara da minha mãe e do meu pai, ou ele escolhe estudar ou ele escolhe jogar bola. Agora, infelizmente. Fazer uma questão dessa com pai e mãe, com o primeiro filho,
Simplesmente os pais também não sabem de tudo, né? E eu ficava muito bravo Não sabe com se minha tá no mãe. caminho certo, não sabe se isso é o certo. Nessa época eu ficava muito bravo com minha mãe e com meu pai, muito. Ficava muito bravo mesmo. Eu falava assim, mano, não tô acreditando que eles estão fazendo isso. Tipo, eu tava perdendo espaço por causa disso. Tava perdendo espaço no treino, tava desanimando porque eu tava perdendo espaço e eu tava vendo. Chegou no primeiro jogo da Copinha, Copa São Paulo, a gente foi jogar contra o Santos, no estádio do Baetão, onde a gente treinava. Eu fui cortado no vestiário por falta de treinar, porque eu faltava no treino bastante por causa desse curso. Eu fui cortado umas 3, 4 vezes no vestiário. Aí eu falei, não, já era, não venho mais. Tô treinando só por treinar, eu treino na várzea. E na época você estava no São Bernardo. No São Bernardo. Não ganhava nada mesmo. Falei, não, desanimei. Perdi espaço, desanimei. E teve Não gostava de ficar no questão banco. da imaturidade, né? O Kaique era uma criança praticamente, porque com 15 anos a 16. gente não sabe nada. 16 anos, né? 16 eu tinha. Era imaturo, tinha um pouco de marrento, ser marrentinho. Na verdade, assim, todos nós éramos totalmente leigos nesse mundo, porque esse mundo do futebol é um mundo igual carreira de modelo, sabe? Não basta você ter só o talento, você tem que ter o tal do investidor. Às vezes a gente sabe que tem muito moleque aí que não é jogador de futebol, mas tem o dinheiro, tem o empresário e chega lá. E a gente não conhece nada, não conhecia nada, a gente teve medo, teve dúvidas, não sabia se isso era o rumo certo. No São Bernardo foi mais isso mesmo, tipo, o que me atrapalhou mais, o resto foi azar mesmo. Porque não foi culpa também da minha mãe nem do meu pai, porque não tava indo, tava travando e não era culpa nossa, a gente eu tava focado 100% no futebol. E olha que a gente tentou, tanto que o Kaique, o primeiro emprego dele mesmo foi com 19 anos. Foi. Tentando o mundo do futebol. Registrado 19 anos. Tá. E depois que você saiu da Calunga 2 anos, você falou, putz, vou tentar. Não passou pela sua cabeça? Vou tentar o futebol de novo? Eu tentei. Eu tentei, eu cheguei. Mas assim, eu tentei porque apareceu uma oportunidade. Eu fui jogar um campeonato em São Caetano, Campeonato São Caetenense de várzea. E nessa época, um pessoal do São Caetano ficou de olho em mim. Que eles iam para esse campeonato, que nem o de São Bernardo, que tem o José Rossi, eles ficavam de olho, né, nos garotos, em alguns. E ficaram de olho em mim. E meu treinador na época tinha um conhecimento, eu acho que ele já foi técnico da base do Sub-14 do Corinthians, o Seu Nenê, o nome dele inclusive. Ele falou, Kaique, tem o pessoal do São Caetano aí, tá de olho em você e tal. Aí eu cheguei a fazer uns testes, fui bem, né, mãe, também. Fui bem no começo, inclusive até minha mãe conseguiu acompanhar. Fiquei uns 2 meses fazendo teste e depois dispensaram. Falou, não, tal. Da manhã pra ir pra São Caetano. Pra ir pra São Caetano, porque a condução é só um ônibus que vai pra São Caetano de São Bernardo. Já chegava lá cansado, porque eu passava muito mal no ônibus, muito mal. Chegava lá cansado, já com fome. Eles não davam café da manhã, então eu já chegava com fome. E tipo, o lugar que eu descia, eu tinha que andar mais meia hora até o estádio, porque é muito fora de mão o estádio de São Caetano. E de lá a gente pegava outro ônibus, no caso o clube, para ir no centro de treinamento deles. Caramba. Eu chegava morto já lá, isso tava me desgastando muito. Cansaço, passando mal, com fome. Aí acabei sendo dispensado, não fiquei. Foi o último, assim mesmo, o último teste. Mas até hoje, eu vou falar pra você, 27 anos, mas até hoje não tem um dia que eu não acordo e falo, puta, mano. Ainda dá aquela dorzinha, né? Todos os dias. Mas eu me recuso a jogar na várzea. Me recuso. Várzea não. Várzea não, me recuso. É bom, mas eu não sinto mais não me sinto feliz jogando na várzea. Eu não gosto. Nunca gostei, pra falar a verdade. Eu sempre lutei pra sair daquilo ali. E aí eu tenho a sensação de fracasso quando eu vou pra várzea. Por falar, não, tô aqui, sei lá, não é um sentimento que não é legal. Eu parei de jogar. Mas vontade tem todo dia. Entendi. Jogo às vezes por brincar com o pessoal, society, assim, nem campo mais eu jogo. Caramba, que história, hein? Que história. Bateu na trave, então. Bati na No trave. São Bernardo, São Caetano e no Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense. Praticamente no Atlético Paranaense. Daí eu achei que ia Aí teve vingar. o Botafogo ainda, né? O de Ribeirão Preto. Então foram 4. Foram 4. Assim, o que parecia ser mais ponta firme ia ser o Atlético Paranaense. Era
eu tive esse sentimento, eu falei, puta, essa é a oportunidade, eu vou vingar aqui. E quando eu nem cheguei aí, eu acho que esse que eu tenho mais mágoa, porque eu nem cheguei aí. Então não sei como, e se eu fosse, se desse certo. E se, né? E se, aí fica essa, porque não foi culpa minha, porque eu fiz um teste, fui muito bem e não pude mostrar mais nada, né? Aí já não foi comigo, foi uma parte mais interna. E você não tem vontade, por exemplo, hoje, assim, você foi um cara que foi atleta por um bom tempo. Sim. Você não tem vontade, de repente, de fazer uma educação física? Nenhuma. E ir pra essa área? Nenhuma. Trabalhar com atletas? Nenhuma. Nenhuma? Sério, cara? Nenhuma. Eu acho que vai me desanimar muito isso. Você queria ser um profissional de futebol. Quando você não conseguiu, pra você isso... Machuca. Dói. Se eu ir pra área, eu não consigo. Eu nem penso. Eu não gosto nem de assistir muito futebol, pra falar a verdade. Assisto um joguinho ou outro, mas... Você é louco, Eu entendo. É complicado. É porque assim, você chegou muito perto, né? Cheguei. De conquistar algo ali, de chegar mesmo, de repente ter uma oportunidade num... Ouvi muita promessa também. Nossa, o que eu ouvi de promessa também, de treinador. Já ouvi falar treinador, não de várzea, assim, de clube até. Falar pra minha mãe, pô, com o talento que ele tem, esse moleque... Eles irem na nossa casa e falar, não, ele vai ser jogador e falar de valores percentuais, sabe? Uma coisa tão assim... Tanto pra mim, tanto pra ele. Eu já ouvia falar muito disso. Eu só queria jogar. Pra mim, o que eu queria ser era reconhecido. Tipo, conhecido por jogar futebol. Eu sei que o resto ia vir natural. Não era nem tanto dinheiro, né? Mas a parte interna era dinheiro. A parte interna era dinheiro. E quando foi que a Nínive entrou na sua vida aí? Praticamente é assim que eu parei de jogar bola. Assim que eu entrei na Calunga, eu comecei a conhecer a Nínive. Ah, ela trabalhava lá também? Ela trabalhava em outra loja. Trabalhava ali no centro de São Bernardo, mas a Nínive, ela fala que não lembra, mas ela... Quando eu conheci ela, foi na escola, eu lembro dela, da irmã dela, mas eu não falava com ela. Eu lembro que na escola tinha esses jogos escolares e eu era muito rápido. E eu sempre ia pro futsal e pra parte de velocidade, de corrida. E eu lembro que a Nínive participava também da parte de corrida, de atletismo. Ela não lembra, mas eu lembro. Mas daí, com rede social, eu acabei seguindo ela, lembrei. Aí a gente começou a se falar. Não sabia que ela morava no mesmo bairro que eu. Caramba. Morava na rua de cima. Não sabia que a irmã dela morava na minha rua, na rua que eu moro. Aí começamos a se falar, se conhecemos e estamos aí até hoje. Foi bem assim que eu tinha acabado de parar de jogar bola. Foi tipo 3 meses depois. Caramba, hein? 3 meses depois. E Eu já tava começando a entrar na farra. Porque tudo que eu não aproveitei nessa vida de futebol, não bebia. Não bebia nada, né? Fui começar a beber com 21 anos, né, mãe? Uma cervejinha, não bebia nada. Eu era focado, então não aproveitei muito essa parte de balada. Nada. Até hoje eu não sou um cara de balada, nem aguento. Por causa do futebol. E aí a Nínive te laçou. Nossa. Ô Nínive, Oi. e qual a sua versão da história agora? Sempre tem 3 versões, né? Tem a dele, a dela e a verdadeira. Fala a verdadeira, hein? Referente quem? Eu e Kaique? É. Não, é isso mesmo. A gente estudou na mesma escola, né, amor? É, na mesma Mas eu escola. não lembro dele. Não lembra? Você nem paquerava ele? Não sabia nem que ele existia lá. Mãe, eu só vi a Nínive, só soube que ela estudava na escola por causa dos jogos escolares que ela foi. Mas eu também não lembro. Mas eu só lembro disso. dela uma vez, assim, de ver ela lá. E não sabia que a irmã dela era a irmã dela. A irmã dela eu via sempre na escola. Mas não sabia que eram irmãs. E vocês têm a mesma faixa etária? Eu sou mais velha. Um ano mais velha. Ah, ela é um ano mais velha. Ela tem 28 ou 27. Legal. E foi amor à primeira vista depois ou não? Foi muito chaveco dele? Não, foi amor em enrolação. Enrolação? Né, Kaique? Ah, eu vou falar pra você. No começo eu tava... Só querendo pegar, né? Não, tava conhecendo, era muito tranquilo. Mas daí ela falou, vamos ali em casa? Falei, vamos lá. Cheguei lá, já tava o pai e a mãe dela e já era. Já era pra apresentar pros pais, nem sabia. Que arapuca, hein, cara? Não, foi desse jeito, não foi?
Mas você sabia? Não, sabia não. Você ia lá em casa. Não, que eu ia... Você vai lá em casa e meu pai e minha mãe não vai estar lá. Ah, mas... lá. Vai ver que ele foi mal intencionado, né? Vai saber, né? Ai, chamou pra... E ela também foi mal intencionada. Ai, deixa chegou ele lá. tá pensando aqui. Mas a gente já... mas Chegou ela lá, já tá conhe... com o pai e a mãe lá esperando. Mas ela já conhecia meus pais, já frequentava em casa já. Eu conheci a mãe dela só de longe, só de tchau, oi. Mas ela já frequentava lá em casa bastante já conhecia meus pais, minha irmã, todo mundo já. Entendi. Deixa eu falar um pouquinho com sua mãe aqui. Ô Solange, me fala uma coisa. Os seus clientes ali em Sorocaba, você trabalha com noivas, esse tipo de coisa? Ou tipo, qualquer tipo de cliente? Eu vim conhecer esse mundo de noivas aqui em Sorocaba. Em São Bernardo, no meu salão, eu fazia de tudo, só feminino, né? Mas não trabalhava com penteados, noivas, não tinha esse nicho, não tinha essa procura. Até porque naquela época o Instagram não estava tão em alto como hoje. Quando eu cheguei aqui em Sorocaba, isso em 2020, que eu comecei a procurar emprego, a primeira coisa que as pessoas me perguntavam é o meu portfólio, que era o Instagram. E eu não tinha Instagram, eu não dava tanta importância, porque meu público em São Bernardo era um público de 15 anos. Então, tipo, eu não precisava de mais clientes, eu nem daria conta. Mas em Sorocaba eu tava recomeçando e eu precisava desse portfólio do Instagram. E aí eu fui começando a colocar fotos e tal. E em Sorocaba, nesse mundo de beleza, a gente faz amizade muito rápido. Eu conheci uma maquiadora, que ela só é maquiadora, vive só disso. Eu nem sabia que era possível viver só de maquiagem. E ela atendia muito em domicílio. E ela precisava de uma penteadista. Eu não me considerava assim apta para fazer penteado, né? Eu não achava que eu podia fazer isso, porque é caro. E eu acho que é um trabalho muito especializado. Mas ela já tinha visto alguns trabalhos meus, ela falava, não, você faz sim, sabe fazer e tal. Eu não tinha segurança, mas fui. E quando eu vi que a retirada era boa mesmo, eu falei, não, eu acho que vale a pena eu dar uma estudada, né? Claro. Só que eu não tinha o dinheiro para investir nos cursos presenciais. Então comecei a ver muito vídeo no YouTube. Muito, muito. Só que sempre tem uns macetes que os vídeos não te mostram. Por exemplo, as ferramentas necessárias, alguns produtos, né? Os macetes. E eu vi muitos vídeos, porque eu queria entregar o melhor. Aliás, eu tava trabalhando com noiva, né? E aí, aprendendo assim, deu certo que eu aprendi, deu certo que foi satisfatório. E eu comecei a fazer esses trampos com ela. Ela ia pra maquiar, eu ia pra pentear as madrinhas, as noivas. E até hoje eu faço isso. Só que isso é esporádico, né? Não dá pra saber se vai ter toda semana. Mas se eu quisesse ficar só nesse nicho, que é legal, eu poderia ficar nisso trabalhando 4 vezes no mês. 6 vezes seria estouro pra mim, sabe? Seria o equivalente a trabalhar 30 dias. Você trabalhando nesse nicho 6, 8 vezes por mês. Caramba! Então, assim, é um ofício muito bem remunerado, muito bem remunerado, porque trabalhar com noiva é mais caro, né? Trabalhar com penteado, quando é a domicílio, ainda tem esse adicional. Eu gosto, só que se eu dar foco para isso agora, eu perco o foco da faculdade. Entendi. Eu tô com 45 anos, eu preciso ter uma coisa mais concreta, sabe? Eu não quero com 50 anos estar ainda trabalhando desse jeito, sabe? Buscando, hoje esse mês foi estouro, esse mês não teve tanto serviço. Eu quero uma coisa mais certa, mais calma, sabe? Certo, claro, né? A idade vai chegando também pra gente. Sim. A gente vai pensando, né? Pô, eu não tenho mais aquela agilidade, porque assim, isso vai acontecendo com a gente. Você não tem mais paciência, você vai ficando meio estressado, e aí, sabe, aquele mês o estresse foi muito alto porque não deu aquela grana que você precisava. Verdade. Aí entra outro mês, aí é mediano. Enfim, é uma gangorra, né? Trabalhar como freelancer realmente é uma gangorra. E por conta disso, você foi procurar algo mais concreto, que é a biomedicina, né? Eu fui procurar a biomedicina para tentar uma carreira mais sólida, né?
Mas como eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter meu dinheiro, ser independente, eu faço esses free para ter o meu dinheiro. Eu poderia ficar em casa se eu quisesse, meu marido cuidar das coisas, mas eu gosto de trabalhar. Então eu toda vez que eu tenho uma oportunidade de atender alguém, eu vou, atendo, e eu até que desse jeito eu trabalho bem. E eu gosto disso, daquilo que eu tinha comentado com você, da flexibilidade, né? Eu tô indo agora pra São Bernardo, ficar uma semana lá, trabalho, aí eu volto pra Sorocaba, fico tipo 4 dias sem trabalhar, mas eu sei que de repente vai ter um sábado que vai recompensar tudo. Certo, claro. Entendi. Pô, o que eu posso falar pra vocês é desejar boa sorte pra você lá na faculdade. Espero que você consiga realizar aí o seu sonho e o Kaique possa encontrar algo que dê prazer pra ele, né, na área de trabalho, futebol, né? Porque assim, eu vejo que é uma dor nele, né, que ainda é uma ferida que não cicatrizou. Sim. Então, pô, eu torço para que você encontre algo bacana, que você tenha o mesmo prazer ou algo parecido com o que você teve com o futebol, beleza, Kaique? Obrigado. Não vai desistir não, hein, cara? Não, Tá jamais. bom? E o casamento vai sair quando? Vai, logo. Temos planos, muitos. Isso aí, isso aí. Temos Então, gente, planos. eu quero agradecer vocês. Obrigado, Kaique, por contar a sua trajetória no futebol. Eu sei que não é fácil às vezes falar, mas Sim. essas coisas, quando a gente mais fala dessas coisas, elas ficam mais brandas, né? Mais suaves, leve. né? É um tratamento, por isso que existe psicólogo, né? Sim. Você vai lá e conta tudo que você tem, todas as seus traumas, suas dores, e você vai falando, chega uma hora que aquilo fica meio que sedado e você consegue viver numa paz, numa tranquilidade, né? Sim. Então, obrigado por você ter dividido essa história com a gente. Você tem Instagram, alguma coisa? Eu tenho sim. Se quiser passar, fica à vontade. Kaique Nunes, Kaique no final com 2 Es, Kaique Nunes 96. É com K? Com 6, o C-A-Q-U-E. Tá, mas é C-A... C-A-I-Q-U, 2 Es. Q-U, 2 Es? 96, tá assim, arroba. Tá. Fica mais fácil pra achar, né? Uhum. E o seu, conta pra gente aí o seu, Solange. O meu profissional é Sol Campolim. Sol Campolim. Sol Campolim. Sol Campolim. Sim, tudo junto. Tá. Sol Campolim. Certo. Se você de repente vai casar, tá precisando de uma pessoa que é especial aí, especialista em fazer penteados, ou de repente até aquele corte, né, básico do dia a dia, você vai procurar a Solange lá no Instagram, é Sol Campolim, tá? Quer passar o seu, Nini? Você é mais quietinho, mais tranquilo? O meu é Ninive Heslane. Ninive Heslane. Ninive Heslane. Bom, você que segue a gente lá no canal Carcast no YouTube, se você não segue ainda, se inscreva lá, é Carcast, fala aí. A gente também tá no Instagram, no _Carcast, e no TikTok também, das dancinhas. Você vai me ver dançando, só que não. A gente também tá lá no Carcast, no @Carcast fala aí, tá bom? Lá no TikTok. Então, se você curtiu esse vídeo, gostou da história do Kaique aqui, curta, compartilha e deixa o seu comentário pra gente respeitosamente, vai ser muito bem-vindo. E até o próximo episódio do Carcast Fala Aí. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente!